Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é jornalista, atriz, escritora, especialista em valores humanos, professora convidada da PUC São Paulo, conferencista internacional, nossa amiga e faz parte da família Pax há mais de 30 anos, participando das nossas conferências. Hoje ela fala sobre o real e a realidade. E amanhã eu tô aqui com a doutora Vanderly Marchiori, que é fitoterapeuta e nutricionista. Ela vai falar sobre inverno e fome, como driblar a vontade de comer mais nessa época fria. Então amanhã também esperamos vocês, tá bom? Vamos aguardar a querida Marilu Martinelli entrar. Ela que sabe tudo de valores humanos. Ela foi a precursora em divulgar Satya Sai Baba aqui pro nosso hemisfério da América Latina há bastante tempo. Então vamos aí dar boas-vindas à querida Marilu. Hoje, que é o dia fora do tempo, é um dia que não existe, olha só que bom, né? Mas, afinal, estamos aqui para vivenciar a sintonia da luz no calendário maia. Oi, querida, bem-vinda, tudo bom? Tudo, meu amor. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, que bom. Hoje nós vamos falar de um assunto, Carmen, meus amigos, para todos, meu boa tarde. Que bom que a gente está junto outra vez nos nossos encontros quinzenais aqui com a Carmen. Eu acho muito relevante o que a gente vai falar hoje. Sim, claro. Nós vamos falar o que é real e o que é realidade. Talvez nem todo mundo tenha refletido sobre isso. O que é o real? O real é aquilo que é. O que é a realidade? A realidade implica a maneira como você enxerga aquilo que você chama de realidade. Ora, Sim. A maneira que nós enxergamos o que chamamos de realidade, ela depende de uma série de fatores. Ela vai depender do meu nível de educação familiar, do meu nível de educação como escolaridade, vai depender da influência que a minha cultura, onde eu nasci, né, define e me influencia. Vai depender das experiências que eu vivi e que eu, ao ser afetado por elas, as afetei e transformei num conceito. Então, aquilo que não for possível de caber dentro daquele meu conceito, eu costumo dizer que não existe. Claro. Daí as pessoas dizerem o negócio de ver para crer. É. Quando eu defino crer para ver. É diferente. Então, quando você tem conceitos muito rígidos, você é uma pessoa empedernida, que tem dificuldade de se adaptar a mudanças, você obriga você mesmo a sofrer. Porque como a vida é mudança mesmo, independente da gente, você que não quer aceitar, costuma dizer, o mundo está acabando. É o fim do mundo. Você já deve ter ouvido muito isso, tenho certeza que os nossos amigos também, porque tem muita gente que gosta de fazer isso, né? Eu digo que são os medrosos arautos da desgraça. Pode reparar. Basta que aconteça alguma coisa que ele não consegue encaixar naquele modelito que ele colocou como realidade pétrea, imutável, né? E a realidade está mudando o tempo inteirinho, porque nós também. Então, ele já vai dizer que não, ou não existe, ou o mundo vai acabar. Quer dizer, o mundo
dele, o mundico, né? Não é o mundão. Sim. Porque o mundo vai continuar girando no espaço sem fim, impávido do Colosso. Ele é que vai ficar desesperado, né? O que são níveis de realidade? Eu espero que vocês reflitam sobre isso, porque existe. Eu vou dar um exemplo bem fácil, bem comezinho. Vamos imaginar que eu convidei a Carmen para ir no cinema. Espera, vamos no cinema? Ela falou, vamos. Aí, nós duas nos encontramos, nos cumprimentamos, entramos no cinema, sentamos. Isso é um nível de realidade. Eu e ela, sentadas num espaço chamado cinema, com enorme tela na nossa frente, aguardando uma projeção, um filme. Muito bem. Esse é um nível de realidade concreta. A gente está na cadeira, sentado, uma conversando com a outra e tal. Aí, apaga a luz, acende a tela e começam a ser projetadas imagens. Aí chega a hora do filme. À medida que o filme vai se desenrolando, vamos imaginar que seja um filme de emoções. O que é que você vai fazer? Você vai se envolvendo com aquela realidade projetada. É outro nível de realidade. Às vezes a gente se envolve de tal maneira que aquilo vai acordar memórias que estavam adormecidas. Você se envolve a tal ponto que uma lágrima escorre. Você está totalmente tomado por outro nível de realidade, ou não? Você esqueceu que você está naquela sala, que você está sentado, que eu estou do seu lado. Você só está vivendo aquela história. Uma história que está sendo projetada através de fotogramas, que em velocidade criam imagens. Essa projeção de realidade com a qual você está tão envolvida, e as pessoas também, foi uma realidade imaginada. Por quem? Por quem escreveu o roteiro, quem dirigiu o filme, e quem trouxe para você a ideia de que essa projeção imaginada era uma realidade a ponto de te emocionar, foram as imagens. Sim, é verdade. Então, você viveu dois níveis de realidade com os quais você se envolveu, queira ou não. Mas tem um terceiro. Quando você saiu desse cinema, o que você viu, o que você sentiu, o que aquilo te tocou, obrigou você a uma reflexão, queira você ou não. Sim. Essa reflexão leva você para um terceiro nível de realidade, que é o quê? O que aquela história tinha a ver com o que você já viveu, o que foi que despertou o que estava adormecido. Aí você vai olhar para uma realidade vivida, talvez há 10 anos, 5, 20, atrás, com os olhos de hoje. Olha outro nível de realidade.
É como dizia Einstein, que chocou muita gente. Toda física é metafísica. E disseram para ele, você está querendo colocar magia na física? Ele disse, não. A vida é mágica. A física é que trate de entender isso. Olha, num mundo como nós estamos neste que nós estamos vivendo agora, nessa etapa civilizatória, nós estamos atingindo talvez o ápice do cientificismo. Se vocês observarem, é muito comum as pessoas validarem alguma coisa porque dizem isso é ciência. Como que ele diz? A ciência tem a última e definitiva palavra. Ora, a ciência busca o quê? Respostas, descobertas. Como é que ela pode ter a última palavra? Claro. E em que nível de realidade ela pode, inclusive, ter respostas? Então, hoje, com a internet, todo mundo tem opinião formada sobre tudo, né? É impressionante. Você fala sobre física quântica, aquele indivíduo que nunca na vida leu um livro sobre física quântica, ele discorre sobre como quem dá aula para Einstein. Entendeu? Esse mesmo cara, diante daquilo que o inquiete profundamente, ele vai dizer, mas a física não provou. Ele tem prova absoluta, porque ele viu, pois ele só acredita vendo, né? Que no Japão está começando a amanhecer, para nós vai anoitecer. Sim. Para eles vai amanhecer. Ele tem certeza disso? Ele viu? Não viu, né? Então não vai amanhecer no Japão? Só porque ele não viu? Às vezes a gente diz cada bobagem, né? Porque o que nos assusta nos faz tolos. Quando você tem muito medo de mexer nesse arcabouço do seu cérebro, e você costuma ver a você, ao outro, a vida, aos fatos como definitivos. Sim. Ora, e Einstein, que é considerado, ele e Da Vinci, talvez os cérebros mais luminosos, né? Que também é uma afirmação que você não pode comprovar. Que eram homens extraordinários, isso não tem como negar, né? Que tiveram outros homens extraordinários. Por exemplo, Shakespeare foi um homem que, na área de humanas, ele dissecou a alma humana, nossas fraquezas, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa capacidade de sonhar, de criar. Ele levou isso, ele dissecou, né, a alma humana. Eu acho que, como ele, talvez só Dostoiévski, escritor russo, você lê um conto dele, como Os Irmãos Karamazov, ou Crime e Castigo, onde ele coloca como não existe essa separatividade, que nós não somos compartimentos como uma gaveta atrás da outra que formam a cômoda, por exemplo. Nós somos a cômoda. Não somos as gavetas, nós somos a cômoda do dia. Temos as gavetas, mas não somos.
também foram cérebros extraordinários, né? Esses cérebros extraordinários nunca tiveram certezas absolutas sobre nada. Porque diante do grande mistério, do real, do imutável, que você pode chamar como você quiser, consciência cósmica universal, inominável, aquele que é, como dizem os hindus, né? Eu acho tão bonito isso, aquele que é. Quer dizer, inquestionável, né? Aquele que é, o real. Você pode chamar como você quiser, de acordo com a sua cultura. Não tem importância, porque a denominação é o de menos. Aquele é o insondável. E nós temos em relação ao insondável e ao grande mistério de você existir, você tem perguntas. Você vai dizer, mas eu tenho algumas respostas. Você pode ter até, porque você pode ter experimentado essa presença, essa comunhão com o inefável, o inexplicável, o absoluto, o real. Aquele momento te dá uma epifania. Quer dizer, você sai da razão. Você não quer mais explicação, porque o que você viveu é tão integral, é tão integrador, é tão mágico, como dizia Einstein, que você sabe que respostas racionais não serão suficientes. Quem de nós viveu um momento de encontro, um átimo, que você saiu da divisão passado, presente e futuro, você percebeu que é tudo uma coisa só e acontecendo ao mesmo tempo? Como explicar? Que realidade foi essa? Ou foi alguma coisa acima de qualquer realidade? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aconteceu comigo, eu tenho certeza que deve ter acontecido com vocês. Com a Carmen, eu sei que aconteceu. Eu fui a Lourdes porque eu tenho uma devoção à Mãe Divina muito forte. Desde menina. As deusas, em todos os seus aspectos, em todas as culturas, para mim, é algo muito fundamental. A energia de Deus Mãe, a sua face materna, me comove muito. Eu conheço quase todos os santuários da Divina Mãe, e não conheço Medjugorje ainda. Porque talvez não tenha sido o momento. Mas eu tive essa oportunidade e eu fui a Lourdes e fui numa comitiva de um padre católico, um homem muito inteligente, filósofo, o que é ótimo, porque você ter alguém inteligente, com a mente aberta, vasto mundo, significa que você tem descobertas. Sim. Né? Você vai com um fanático, aí pronto, danou. Porque ele vai diminuir muito a intensidade da sua experiência. E esse padre era um italiano muito preparado, filósofo, teólogo, muito inteligente. Éramos um grupo de 20 pessoas. Então, descobrir Lourdes e o santuário através dos olhos dele foi muito enriquecedor para mim. Aí, Carmen,
não sei se você já esteve em Lourdes, não sei se os nossos amigos estiveram. Vocês sabem que o santuário é dividido pelo rio Gave, que é um rio caudaloso, muito limpo, que divide, né, o santuário no meio e fica uma avenida aqui, uma outra, todas duas muito largas. Na avenida da esquerda de quem entra é onde está a gruta. Você desce um pouquinho, assim, não é muito profundo o que você tem que ir, nem muito íngreme. Aí você vê de onde brota a fonte que a Bernadette Subiru teve a graça infinita de ter um encontro com Mãe Maria. Eu não sei você, Carmen, não sei você, meu amigo, minha amiga, que teve a experiência, vocês observaram que aquela gruta é calcinada, como se alguma coisa tivesse queimado ela. Aquela parede chega a ser de pedra, chega a ser preta. Sim, verdade. Do lado de fora. E das fendas nascem rosas. Poxa vida! Eu, diante daquilo, eu disse, de hoje em diante, nunca mais eu vou dizer que uma coisa é impossível. Porque impossível não existe. Como nasce rosa da fenda de uma pedra calcinada? Aí eu fiquei refletindo. Todas as vezes que eu digo, isso é impossível, eu estou assustada com uma realidade que eu ainda não conheço. Portanto, impossível não existe. Impossível é um convite para que eu descubra infinitas possibilidades. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. É como utopia, né? As pessoas dizem assim, utopia não existe. É uma coisa de gente biruta. O que quer dizer utopia em grego? Um lugar que ainda não existe. Portanto, você pode, diante da utopia, ter duas visões. Ou loucura, de quem imagina que seja possível a utopia, ou um enorme e sedutor convite para você criar o que não existe. Ou não? Claro. Não é? Sem a utopia, sem a possibilidade de acessar o imponderável, sem a ultrapassagem do raciocínio lógico, viver seria muito desinteressante e sem sentido. Sim. Ou não? Sim, claro. Pois bem. Voltemos para Lourdes e a experiência. Aí, aquilo já foi mexendo comigo. Né? À noite, teve aquela procissão ao flambeau, quando se levam aquelas velas, né? Com aquele papelão para que elas acesas não se apaguem, e que aquela multidão de profunda reverência e grande amorosidade, cada uma trazendo em seus corações um apelo para a mãe, uma gratidão, um agradecimento a ela. E quantos que estão internados nos hospitais do santuário pediram a cura. E quando eu vi aquilo, Carmen, meus amigos, aquela multidão, aquele mar de gente carregando a própria luz,
cheios de amor e de esperança e de reverência. Quando eu vi o alto-falante do santuário dizendo o nome da mãe em todos os idiomas. Quando eu vi aquele momento em que o bispo local diz, nos mostrai, que é nesse momento que acontecem os milagres. Sim. As lágrimas me caíram, molhando as faces, e eu deixei que corresse, porque eram lágrimas de profundo amor, de uma experiência irracional, fora da realidade cotidiana, de uma experiência com o colo da mãe do mundo, da mãe das mães, da mãe dos homens e mulheres. Que pode ter o nome que você quiser, é a energia da Mãe Divina. Sim. Quem é que explica aquilo que eu senti? Por mais que eu tente dizer a você, aos nossos amigos, fica pobre. Porque a minha razão diminui a beleza e a intensidade daquele momento. Uhum. Não é? Por mais que eu tente. Por quê? Porque é uma experiência com o real. Não era uma realidade. Eu não estava ali mais no santuário. Eu não estava na procissão. Eu estava com ela. Eu não sei se eu estou sendo clara no que eu digo que é o real e o que é a realidade. Eu espero que esteja. O real, quem vai dizer para você que você está diante dele é o seu coração. Você sabe que existe a inteligência do coração, que o nosso coração tem uma quantidade enorme de neurônios até maior que a do nosso cérebro. A inteligência do coração, hoje, depois que a física Dana Zohar trouxe à tona esse poder de criatividade, de amorosidade, de mudança, de mudar de medo para amor, um padrão social e de relações humanas. Sendo uma discussão entre muitos intelectuais, mas não ficou tão íntimo da grande maioria das pessoas. Então, quando eu digo inteligência do coração, eu não estou fazendo uma metáfora. Eu estou dizendo que é algo constatado. O que a inteligência do coração que te permite contato com o real no teu cotidiano é capaz de te ajudar? A tua inteligência do coração, quando despertada, ela vai fazer você mais humano, porque mais próximo do divino em você. E quando a gente atinge o esplendor da nossa humanidade, esse esplendor humano faz com que o divino fale por você, com você, em você, para os outros. A inteligência do coração permite que você acesse níveis de realidade e conviva com os fatos, com os desafios da vida, com as outras pessoas, num patamar diferenciado. Sim. Porque você não vai querer mais competir com ela, ser mais inteligente, mais bonito, mais rico. Não. Você vai estender as mãos. Convidá-la para uma parceria
de produção do bem. O outro não é mais alguém que pode lhe ferir. Ele até pode ferir, mas você vai compreender isso como ignorância dele, de quem ele é. Satya Sai Baba diz uma coisa que, quando eu ouvi, foi um diferencial na minha vida muito importante. Ele diz: quando alguém te ferir, não se conecte com a agressão. Lembre-se que por trás dessa agressão tem alguém que sofre. Porque se ele não sofresse, ele não estaria te agredindo. Sim. Menina, eu que naquela ocasião, estou falando de 30 anos atrás, eu era uma pessoa que tinha que lutar muito com o meu bate-pronto, que era assim, alguém me feria, eu já ficava. Por educação, eu não respondia, mas dentro ficava aquele turbilhão. Quando eu vi isso de Sai Baba, eu disse: é isso mesmo. Aí você começa a desenvolver um olhar de compaixão, um olhar muito mais lúcido. Sim. Olha, até economia de energia você faz. A inteligência do coração é a inteligência que vai clareando o caminho através do qual você vai andando pela vida fora. Então, é através da inteligência do coração que você tem diálogos mágicos, transcendentes. O prefixo trans quer dizer ir além de. Né? Então, é quando você vai além de qualquer nível de realidade. É quando a sua consciência se amalgama com o real, com o verdadeiro. Uhum. É quando, como diz Einstein, você experimenta a magia. Mas não é a magia de manipular os elementos para tirar um partido, ou tem gente que até para prejudicar as outras pessoas. Não. É a magia no sentido do encantamento, do enlevo. Ninguém fica do mesmo jeito depois de uma experiência com o real. Fica? Não. É impossível. Não é? Isso é impossível. As outras infinitas possibilidades nos são oferecidas durante uma vida. Agora, se existe algo indefinível, é a sua experiência com o real. Quem já teve, vai se sentir vivo como nunca esteve. Se sentir tão vivo, tão parte do todo. Não é? Uhum. O amor. Não amor, emoção apenas. Nem mesmo o amor, sentimento, mas o amor, energia. Sim. Que é isso que parte do real. Essa energia que tudo cria, que tudo desvela, tira os véus, impedem que a gente veja o real. Né? Essa energia que nos une, que nos faz nos aproximarmos do outro, verdadeiramente, estendendo os braços e perceber quando ele os estende para você. Essa energia que nos leva
crer para ver. Essa energia que não divide o tempo em presente, passado e futuro. Essa energia que sabe que é tudo agora. E que se existe um momento muito importante, é agora. Porque ele é a soma do que foi e do que será que está sendo gestado agora. Essa energia que nos aproxima, mas não por interesse, não, eu vou ser amiga dela, porque ela pode me dar isso, me dar aquilo. Não. Aproxima pelo coração. Não estou falando desse músculo maravilhoso, não. Eu estou falando da morada da alma, esse centro de poder, o sânscrito chama de Anahata, que é o chakra do coração. É a morada da alma. Ora, nessa travessia tão espinhosa de paradigma civilizatório, me parece fundamental diferenciar o real dos níveis de realidade. A realidade pode ser objetiva, pode ser subjetiva, pode ser inconsciente, subconsciente. Mas o real é o que é. Se nós não estivermos voltados para o que é, nós vamos ficar presos no que está, que é as realidades pelas quais nós passamos. Isso significa você ser prisioneiro daquilo que está passando. Olha que troço louco! Está passando e você ficou lá, agarrado, preso, querendo segurar o que não é mais. Uma doidice, né? Se a gente encarna na forma humana para saber quem somos nós, o caminho é o caminho da descoberta do real e da diferença entre o real e as realidades. Por quê? Porque isso vai lapidar o seu olhar e lapidar também o seu arcabouço emocional. Se você é uma pessoa que sofre com muita facilidade, que as suas emoções lhe sequestram, deixam você numa espécie de limbo, onde você não sabe onde está e por quê e o que fazer. Se você é essa pessoa, você vai saber que o contato com o real vai te trazer um eixo, um equilíbrio. Sim. Repara, numa roda, ela tem um eixo. A roda gira, o eixo não. Então você vai atravessar todos os desafios e vai ter emoções evidentes. Ainda bem que as temos, porque se nós não tivéssemos, nossa Senhora, nós seríamos como uma água contaminada, né? Sem oxigenação. O que a gente não pode é ser sequestrado pelas nossas emoções. Isso, o contato com o real, nos ajuda demais. Porque quando aquela emoção vai te sequestrar,
você se refugia no real. Aí você diz, isso está passando. Daqui a pouco isso não é mais o que está parecendo ser. Isso faz com que você tenha um comportamento mais fluido. Sim. Você deixe que se desenrole o novelo das situações. Você não fica enrolando a meada, que nem Penélope esperando Ulisses no reino de Ítaca, né? Não. E fazendo e desfazendo uma tapeçaria, porque senão ele ia ter que casar com o outro e tal. Não. Você, ao contrário, você abre a meada. Você não fica enrolando a meada. Você abre a meada. E aí você permite, como Ariadne, a princesa, que deu a Teseu um fio para ele andar no labirinto, em Creta, labirinto, que é o quê? O nosso arcabouço emocional, em trânscias, saliências, onde nós vamos procurando caminhos internos. Sim. Não é isso? Para que você entre em contato com o quê? Com o ponto inicial. Com o real. Com o eixo. Aliás, eu queria convidar, em nome da Carmen, vocês a conhecerem. Ela tem na Pax um lindo labirinto. Nossa. Esse labirinto, você podia aproveitar e ter essa experiência. Veja, Chartres tem um labirinto, que aliás é a mais mística, talvez, de todas as catedrais. Uma catedral onde você sente realmente que você muda de nível de consciência. Verdade. Verdade ou não, Carmen? É verdade. Eu quero só dizer que o Labirinto da Pax vai estar disponível esse sábado, dia 29. É a segunda vez nesse ano, que a gente não abre mais sempre. Porque agora, como é uma escola, não tenho mais a sala do labirinto. A gente abre no salão principal, quando o mestre Saint-Germain assim determina. Então, é sábado agora, dia 29, das 11 da manhã à 1 da tarde, é 1 quilo de alimento e trilho no labirinto. Desculpe, querida, eu fui invasiva. Mas imagina, eu te agradeço, foi ótimo, porque assim a gente deixa registrado, Nós estivemos nos mesmos lugares de peregrinação na Mãe Terra, com certeza. Então, meus amigos, não percam essa oportunidade no dia 29. Para você entender, vivenciar e ancorar isso que eu estou te falando. Viver as nossas emoções é muito importante. Sim. Mas elas vêm para nos atravessar, não para nos aprisionar. E elas vêm para enriquecer, criando novas realidades, a nossa experiência última, que é a experiência com o real, com o que é. Através de diferentes epifanias, que esses momentos mágicos em que você se sente realmente parte do todo, você se sente o todo. Sim. Você percebe o quanto se fragmentar a mesquinha sua vida e cria um olhar medíocre, faz com que você apequene todos os momentos grandiosos pelos quais você passa. Você quer ver uma experiência disso? É quando você diz para uma pessoa que ganhou alguma coisa muito boa:
Ai, como você foi abençoado, abençoada. Que maravilha. Vamos ver. No lugar de dar graças porque recebeu, nunca se sabe. Olha que pessoal fura a bola do encantamento. Não é? Não tem gente assim? É um absurdo, mas tem. Muito. E que não se permite o direito inalienável que ela tem de viver o real. Claro. Não é? Uhum. Então, se a gente quiser viver uma vida íntegra, integral, compatibilizando os níveis de realidade, guiados pelo real, nós precisamos nos permitir ver as coisas com um olhar descontaminado, um olhar lavado, corajosamente disposto a desvendar mistérios, a aprender. Olha, quando alguém diz assim, já vivi muito, já aprendi muito, como quem diz, não precisa aprender mais não. Ela está dando um comando que ela pode ir embora. Ou não? Ué, se você já sabe tudo, por que você está aqui? Não é? Já está sabendo tudo mesmo. Ora, o real tem sempre uma surpresa para nós. Você já reparou que você está conversando com uma pessoa, você está dizendo alguma coisa que você tem certeza que ela não conhece ainda. E que você até está num processo de descobrir melhor. Aí você vê no olhar dela que ela está com aquele olhar de lugar nenhum. É que aqui está acontecendo um monte, um turbilhão de movimentações neuronais. De repente, você disse uma palavra e ela fez... Aqueles neurônios que estavam dançando fizeram assim, ó, clank, clank, clank. Pronto, estabeleceram conexões e assim... foi o tempo de conexão entre a inteligência do coração e o cérebro para que você desbravasse uma nova realidade. Você repara que o olho da pessoa mudou. Quando ela fez... Em que lugar ela estava? Já pensou nisso? Quantas vezes você, ou lendo um livro, ou conversando com alguém, ou diante de uma situação inédita, surpreendente, você fez... Você nem sabe o que aconteceu exatamente, mas você sabe que não é mais o mesmo. Que algo lhe foi acrescentado. Com certeza. Eu nunca me esqueço, diante do quadro de Picasso, Guernica, que é um quadro fortíssimo, ele retratando a chacina de Guernica na Guerra Civil Espanhola, a dor, né? O desmembramento de toda uma cultura, de todo um alicerce de um povo, aquilo muito doloroso. E eu notei que muita gente passava, olhava e não via. Né? Porque como é possível você passar por tanto sofrimento e não parar um pouco
para se solidarizar com aquele povo. Sim. Mas, menina, você precisa ver. Um monte de gente... Como se fosse possível você passar incólume pela dor do outro. Ou pela sua dor. Sim. Possível. Né? Naquele quadro extraordinário, Guernica, de Picasso, estava projetada uma realidade. A realidade da dor daquele povo. Sim. Que eu comunguei, tantas outras pessoas comungaram, e tantas outras se negaram a comungar. Nem quiseram ter a experiência. Né? E nós vamos criando essa casca, essa crosta dura, que nos impermeabiliza de sentir a beleza da vida, a beleza do outro. Né? Sabe, Carmen, meus amigos, eu tenho uma neta. Ela chama-se Martina. Não é porque minha neta não, mas além de uma menina muito bonita, é uma menina inteligentíssima e muito sensível e muito com uma sensitividade muito aflorada. Ela vê seres. Olha que coisa doida. A Martina estava com meu filho na Espanha, estavam numa catedral em Segóvia, estavam no anfiteatro fazendo uma teatralização do martírio do Cristo, da paixão. Ela não conseguiu ver. Ela, com os olhinhos cheios d'água, deixando as lágrimas correrem pelas faces, falou para o papai: papai, por que fizeram isso com ele? Veja, ela não teve nenhuma defesa de comungar naquele momento com a dor de alguém vivido há 2.000 anos. Nessa época, ela tinha 6 anos. Não é só porque a Martina é sensitiva, como nós. É porque ela não tem medo de sua humanidade. Sim. Não tem, como toda criança. A gente vai criando casca, né? E vai se afastando da beleza que somos nós. É verdade. Meus queridos, eu queria então finalizar a nossa conversa de hoje, que eu espero que tenha sido útil, que tenha trazido uma reflexão enriquecedora e que faça um estímulo para que você busque o real, se conecte com ele, ele é o que você é. E viva os seus diferentes níveis de realidade, se deslumbrando com eles, mas sabendo que o que você é o real. Um beijo muito carinhoso para você, Carmen, querida, e para todos vocês. E até daqui a 15 dias. Amém. Obrigada, Marilu, querida. Uma super aula, como sempre. Todo mundo agradecendo, elogiando. Tem uma moça, Elaine Vila, que é aniversário dela hoje. Ela está aqui também te assistindo. Parabéns, Elaine. Oi, muita Elaine. Saúde, muita... Deus te abençoe, viu? Que o Deus, os mestres, todos os avatares derramem bênçãos sobre você. Amém. Beijo para todos, beijo Valdete, todos vocês estão aí, a Genora, a Ana Lu, o pessoal que está sempre com a gente. Marilu, querida, gratidão, foi maravilhoso como sempre. Beijo no coração. Obrigado, meu amor. Namastê, família Pax. Beijo.